Oi, gente, tô gravando mais um vídeo aqui no nosso canal que tá falando de relações abusivas. Como eu comentei no vídeo passado, eu gostaria de falar sobre o love bombing, que é justamente o que faz muitas vezes com que a pessoa não consiga romper ou se afastar de uma relação abusiva. Geralmente a pessoa, quando ela inicia, o abusador ou a abusadora no caso, inicia uma relação abusiva, ele ou ela não inicia sendo violento, ele ou ela não inicia abusando, ele inicia como? Inicia com palavras bonitas, inicia com promessas bonitas, inicia com muitos elogios, inicia dizendo que a pessoa é linda, maravilhosa, nunca conheceu ninguém igual. Nunca. E nunca vai conhecer. Ele tem essa coisa também, nunca vou conhecer alguém igual a você. Também chega e fala assim, não, porque eu quero uma relação séria. Dificilmente a pessoa abusiva ela vai se colocar com alguém que não vai querer uma relação séria naquele momento, porque a relação séria por si só ela pressupõe certos deveres e direitos. Ele vai querer entrar nessa relação muitas vezes para usufruir dos direitos e suprimir os deveres. Então o que acontece? A pessoa vai iniciar uma relação séria, muitas vezes vai morar junto ou até mesmo casar no papel, casar na igreja. Aqui eu abro mais um parênteses, eu gosto de abrir parênteses nos meus vídeos. Novela, filme, coloca casamento, coloca filhos como o final feliz. Conto de fadas coloca casamento como final feliz. Não que casamento não possa ser uma coisa boa, mas primeiro, casamento é começo, não é fim. Segundo, não é só porque está casado, casada, que é feliz, senão 50% dos casamentos não terminariam. O índice de divórcio já disse pra gente. Por que a relação termina? Porque alguma coisa não estava dando certo. Você não vai terminar uma relação que está dando super certo, né? Você não termina uma relação que está dando certo. Você termina uma relação que está dando errado. Então o que acontece, gente? Não é porque o abusador casou com você que ele quer o seu bem. Muitas vezes ele não quer o seu bem. Ele casa justamente para obter os benefícios do casamento ou do namoro sério. E os deveres ele vai dar um jeito de suprimir. Ele vai dar um jeito de não ter de cumprir com os deveres dessa relação. O que acontece? O love bombing ele vai iniciar porque a relação vai evoluir muito rápido. É bombardeio de amor a tradução para o português, né? O que acontece? Você mal conhece a pessoa, no primeiro ou segundo encontro ela já fala de casar e ter filhos. Gente, não tem nada de errado em querer casar e ter filhos. Mas tem um detalhe, você mal conhece aquela pessoa. Você pode chegar e falar assim, eu quero me casar e ter filhos, mas não sei se é você ainda, porque eu mal te conheço. Tem gente que chega no absurdo de nem te conhecer pessoalmente e querer falar de casamento e filhos. Isso ocorre muito hoje com a internet. A internet é uma faca de dois gumes. Apesar da internet ter aberto muitas portas para as pessoas hoje, muitas portas de conhecimento, muitas portas de relacionamento também, hoje em dia é muito fácil para um abusador, uma abusadora, entrar num site de relacionamento, criar um perfil e começar a conhecer um monte de gente na internet, às vezes namorar várias pessoas simultaneamente. E mesmo que não namore simultaneamente, mas ela vai tentar abusar, ela vai tentar primeiro te sondar para ver se você tem o perfil de pessoa a ser abusada. Qual o perfil da pessoa a ser abusada? Ironicamente, é a pessoa bondosa, é a pessoa que tem um alto grau de empatia, que gosta de ajudar os outros, que gosta de ver os outros bem, não gosta de ver o outro sofrendo, pessoa que se doa muito, a pessoa que não pensa só em si,
E a pessoa que tem dificuldade para dizer não. Essa pessoa, ela tem um perfil para ser abusada. Ah, então eu tenho que ser ruim? Não é ser ruim. É pensar em primeiro lugar em si. É pensar assim, essa relação tá me dando o que eu quero? Se a relação não estiver te dando o que você quer, não adianta ter peninha, não adianta ser legal. Pense primeiro em você. Ah, mas isso é ser egoísta. Existem formas positivas de egoísmo, sim. Porque se a pessoa tá te dando uma relação ruim, quem começou sendo egoísta foi ela. Seja altruísta com altruísta, egoísta com egoísta. Caso seja necessário, corte total contato. Também pense em fazer um vídeo futuro sobre o contato zero, que é a total ausência de contato após ruptura com o relacionamento abusivo. Também já fiz um vídeo sobre amizade com ex-namorado, possível amizade com ex-namorado. Com ex-abusivo, eu creio que é impossível. Não vou dar conselho de ser amigo de ex-abusivo porque ele vai continuar abusando. Voltando ao tema do love bombing, tem gente que chega na internet, faz um monte de perfil no Badoo, no outro site, no Facebook, nesse, naquele, conhece um monte de gente. Começa a sondar se a pessoa tem essa personalidade. Você pode ser bondoso, bondosa, só que você tem que ver primeiro para quem. Sim, você tem que ver para quem. Se você faz o bem sem olhar a quem, você vai pedir para ser abusado. Olhe sim para quem. Então, gente, uma coisa assim que ajuda muito, você conversar primeiro com a pessoa. Não é uma semana nem duas, às vezes de 1 a 2 meses. Ah, mas eu vou passar esse tempo todo sem namorar com a pessoa? É aconselhável. A não ser que esse namoro não seja lá muito sério. Mas por que não ter uma relação superficial, de uma espécie de amizade, de um conhecimento antes de namorar? Porque aí se você começa a namorar, a pessoa já vai pedir chave da sua casa, já vai querer dormir na sua casa direto, já vai querer se enfiar na sua casa muitas vezes para morar, quando ela quer abusar, inclusive financeiramente. Há o abuso financeiro também. Há também o abuso em que a pessoa pega dinheiro e depois some, sem te dar um A, sem te dar uma explicação. Há o abuso em que a pessoa te rouba. Então, gente, você tem que tomar cuidado. Não tem como você começar a namorar uma pessoa que você conheceu na internet ontem. Eu já cometi esse erro, sim. Por isso que as minhas relações também foram abusivas. Teve namorado que eu conheci na internet e comecei a namorar sem sequer conhecer pessoalmente. A gente só se falava ou por telefone, ou por Facebook, ou por mídias sociais. A gente não se conhece, tem coisa que só olho no olho é que você vê. Se você está conversando com a pessoa, primeira, segunda conversa, você nem teve encontro presencial, e a pessoa já chega de falar, de casar, ter filhos, e que você é o amor da vida dela, gente, isso não existe. Vida real, não é Hollywood. Gente, esquece isso, por favor. Não fica pensando nisso e achando que finalmente o Cupido flechou o seu príncipe encantado. Geralmente é tudo mentira. Pede para ter pelo menos uns 2 encontros, 3 encontros presenciais e de 1 a 2 meses de conhecimento antes de começar a namorar. Não, mas a amiga do vizinho, da minha prima, que tem uma irmã que conheceu o cara na internet, nunca viu ele pessoalmente, aí viajou pro país dele, pro estado dele, e eles foram felizes para sempre, já estão há 5 anos juntos. São exceções, não regras. Para cada história dessa tem umas 30, 40, 50 histórias de pessoas que sofreram golpes financeiros, sofreram golpes morais, emocionais, e tem também muitas vezes até um golpe de date rape, que se chama estupro num encontro. Você conhece a pessoa, seja pela internet, seja pelo que for, ela marca um encontro com você, você não tá afim de fazer sexo com a pessoa no dia e ela te estupra. Existe sim. E não, você não é obrigada a fazer sexo com o cara só porque você tá há 1 mês conversando com ele na internet. Aliás, você não é obrigada a fazer sexo nunca. A pessoa não quer, tudo, gente, é uma conversa sincera. Você pode chegar lá e falar assim: olha, eu tô afim de fazer sexo, você não tá, vamos romper a relação. Pronto. Aí se é capaz de chorar, espernear e xingar, você fala: bom,
Então, de duas uma, ou a gente faz o sexo, ou a gente termina a relação. Mas você tá falando na sinceridade, você não tá ofendendo a pessoa, você não tá pressionando, você não tá indo contra a vontade dela. Você tá falando que você precisa fazer o tal do sexo. Agora tem gente que concorda, não, vamos ficar sem sexo, chega, tenta te estuprar. Mais tarde também quero fazer um vídeo falando só do estupro, porque a visão que a sociedade tem de estupro é muito deturpada. A gente acha que estupro é só o fulano que chega no beco escuro, aponta uma arma e estupra através da força ou através da agressão física. Tem muitas variantes do estupro dentro dessa violência. É uma das maiores violências que a pessoa pode sofrer e, no entanto, tem muitas variantes. Para uma pessoa que quer explorar, para uma pessoa que está na internet e às vezes não tem sentimento nenhum, não é difícil estuprar. Não é difícil dar um desfalque financeiro. Existe muita gente ruim, existe gente boa, sim, mas averigue primeiro se essa pessoa é boa de verdade. Isso é só com o tempo. Você não vai descobrir que a pessoa é boa em 2 segundos. Isso é impossível. Ou em alguns dias. Tem gente que conhece, começa a namorar, primeira semana já chama pra morar junto, já dá chave de casa. Gente, isso é loucura. Então, peça um período de 1 a 2 meses para conhecer melhor essa pessoa. Se a pessoa não quiser, se a pessoa pressionar, se a pessoa insistir, desconfie. Se a pessoa continuar insistindo que vocês são grandes amores, almas gêmeas, incrivelmente alinhados porque o planeta X cruzou com o planeta Y e vocês se encontraram no primeiro encontro, provavelmente se trata de love bombing. Bom, vamos supor que a vítima, no caso, caia no conto do love bombing e acredite que aquele é o grande amor da vida dela e que ela é a felizarda. Eles podem sim casar. Eles podem sim ter até mesmo um filho para completar a desgraça, porque um filho sempre é uma relação abusiva sempre é pior quando tem filhos. A pessoa pode sim casar, pode sim morar junto. Só que aí o que ela faz? Ela começa o abuso, ela começa a parte de abuso, porque após a idealização vem a fase de desvalorização. E a desvalorização entra alguns daqueles abusos que eu já citei nos vídeos anteriores. Triangulação, que também quero fazer um vídeo falando só dele, porque é um abuso muito recorrente. Gaslighting, depreciações pequenininhas, brincadeirinhas, ironiazinhas, que vão que nem formiguinhas corroendo a relação. Muitas vezes a pessoa faz isso para alimentar a própria autoestima, que é baixa, o abusador geralmente tem autoestima baixa, ou simplesmente para manter o outro sob controle, porque se eu digo que o outro nunca mais vai arrumar outra pessoa, se eu digo que o outro não consegue ter ninguém, se eu digo que o outro é uma porcaria, se eu digo que o outro não tem força suficiente, aí ele vai ficar comigo. Essas pessoas têm uma noção tão distorcida do amor que elas acham que na realidade você não pode tratar o outro bem. Para manter, numa relação saudável, para manter a pessoa do seu lado, você trata ela bem. Não é ser super romântico, até porque ser super romântico também faz parte até da mentira do love bombing. Mas essas pessoas, elas acham que para manter a pessoa do lado tem que diminuir a autoestima. Havia um ex meu que ele colocava assim no Facebook, isso depois que a gente terminou o namoro, mas ele colocava assim no Facebook: para que uma mulher ame o homem, ela precisa se sentir inferior a ele. Essa é a síntese do pensamento do abusador. Ele te diminui, ele te bota para baixo, porque ele acha que se você se sentir igual a ele, você vai abandoná-lo. Por quê? Porque ele tem baixa autoestima. Então, a visão distorcida dessa pessoa acha que não existe amor igualitário. Não existe amor alimentando a autoestima do outro. Ele acha que alimentar a autoestima do outro vai tirar da dele. Só que aí ele acaba destruindo as relações dele, porque no fundo, ninguém suporta ter uma pessoa do lado que fica o tempo inteiro te depreciando. Isso destrói famílias, isso destrói sociedades inteiras, porque o filho vai sair de casa de uma relação dessa,
onde o casal se deprecia mutuamente, ele vai com problemas para a escola. Ao causar problemas na escola, ele pode causar problema para o professor, para o aluno, para o amiguinho, para o outro, e acaba fazendo uma relação em cadeia, acaba destruindo a sociedade toda. Não é só uma família, não é só um casal, é a sociedade toda. A terceira fase costuma ser a fase do descarte. O descarte ele ocorre quando a pessoa abusiva ela percebe que você já não serve para mais nada. Seja porque você acordou, despertou, seja porque ele achou uma vítima que conhece menos dele. Quanto menos a vítima conhece dele, mais fácil ela é de manipular. Então, se você conhece alguém, se o abusador conhece alguém novo e você já conhece demais do abusador, as chances dele largar você para começar um novo abuso com uma nova vítima são muito altas. Geralmente ele descarta sem a mínima consideração. Eu até falei no outro vídeo sobre o término consensual, o término onde você demonstra respeito pelo outro, porque o outro é ser humano, não é uma coisa. O abusador nunca vai terminar uma relação de forma respeitosa. Nunca. O descarte geralmente é feito de uma maneira a continuar baixando a tua autoestima. Geralmente ele vai te caluniar, ele vai te difamar, ele vai chegar para as pessoas e vai falar de coisas que você não fez, para amigos próximos vai falar de coisas que você não fez, vai sair por aí se fazendo de vítima. Aliás, o vitimismo também é muito utilizado. Outro fator que torna muito difícil a pessoa sair da relação abusiva, quando ela é codependente, é a vitimização. Você termina com ele, ele chora, ele diz que vai se matar, ele diz que não sei o quê. Claro, tem pessoas que ficam tristes quando a relação termina. Elas ficam tristes, até porque tem gente que termina de maneira tão egoísta que você fica tão chocada que você pensa, gente, como que a pessoa termina a relação nessa circunstância? E você chora e você fica mal. Mas com o abusador é diferente, ele sabe que está abusando, você já explicitou umas 1000 vezes que ele está abusando, você já explicitou que você está cansada de ser abusada dentro dessa relação, e no entanto, ele chora mesmo assim, como se ele fosse a vítima. Ele chora como se ele fosse a vítima, quando ele na verdade é o algoz. Então, o que acontece? Há uma tênue diferença entre uma pessoa que chora porque passou por um término egoísta e uma pessoa que chora para tentar te dissuadir. Uma pessoa que chora sabendo que fez coisa errada na relação. Uma pessoa que chora sabendo dos erros dela, não corrige os erros dela, você tenta terminar, só que ela fica chorando. Só que mais tarde, caso você seja descartado ou descartada, vai ser tão rápido que você vai pensar, gente, mas aquela pessoa não chorava o dia inteiro quando eu tentei terminar? Era só uma manipulação. Ela estava se utilizando do seu alto grau de empatia, ela estava se utilizando do seu alto grau de saber que a pessoa, você é uma pessoa que não gosta de ver o outro sofrer, ela se fez de sofredora somente para que você o aturasse mais um pouquinho. Ela não vai ter essa empatia por você. Caso ela ou ele queira terminar, muitas vezes de uma maneira abrupta, egoísta e bruta. Então, gente, presta muita atenção nas diferenças, porque livro, romance, chega e fala pra você que se a pessoa diz que é linda, que é maravilhosa, que tem amor à primeira vista, você vai e acredita. Não existe. Peça pelo menos de 1 a 2 meses para construir uma relação verdadeira. E veja se, caso a pessoa queira, após esse período de 1 a 2 meses, namorar de fato, tenta ver direitinho se ela está namorando de fato, se ela não está sendo leviana. Porque se ela estiver sendo leviana,
aí você já sabe como é que vai terminar. Se você não for leviano, eu não tô falando daquela pessoa que não quer saber de relação séria. Eu tô até falando de relação séria porque o abusador, repetindo, ele prefere a relação séria, porque no terreno da relação séria ele abusa melhor. A relação não tão séria assim, ela não pressupõe tantos direitos e deveres. A relação séria pressupõe direitos e deveres e o abusador ele quer se aproveitar. Seja financeiramente, seja emocionalmente. Então toma muito cuidado com o love bombing, porque não é nada disso. É só uma mímica que, por ver tanto filminho, por ver tanto romance nos filmes, nas novelas, o abusador ele imita, mas ele nunca te amou. É a coisa mais difícil é descobrir que ele nunca te amou, ela nunca te amou, mas também é a coisa mais libertadora, porque se você pensa que aquela relação foi um fake, que aquela relação nunca existiu, então não tem por que você se apegar a uma mentira. Gente, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.